O News agora vai dar um pouco de atenção a temas internacionais, que, claro, interferem aqui com a vida da gente também. Dois temas importantes. Primeiro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hoje recusando um acordo aí proposto pelos Estados Unidos para a exploração de minerais em troca aí de um acordo de paz com a Rússia. Basicamente, o governo americano propôs que a Ucrânia liberasse aí uma quantidade grande de minerais a serem explorados na Ucrânia, principalmente aqueles minerais chamados mais raros, né, e que são muito usados nas empresas, na indústria de alta tecnologia, como titânio, urânio, lítio e aqueles chamados de terras raras. O presidente Trump ofereceu aí, ofereceu não, estava pressionando a Ucrânia algo em torno de 500 bilhões de euros em minerais de terras raras para que Washington apoie aí um plano de paz para a Ucrânia nessa guerra contra a Rússia. E o Zelensky, o que ele disse hoje é que esse plano do Trump não dá garantias de que a Ucrânia não vai voltar a ser invadida, né, de que essa paz vai ser de fato duradoura. E mais um fator de instabilidade no mundo, né, professora? Mais um, né, de tantos que nós temos. A questão ucraniana ela é uma questão muito central para a resolução em função da guerra, obviamente, que é sempre um impacto, mas também pela questão da segurança em todo o contexto europeu e coloca aí a disputa e a posição de negociação dos Estados Unidos com a Rússia, né, o quanto o Putin sai fortalecido ou sairá fortalecido desse processo proposto pelo Trump. O Zelensky já vinha indicando que não aceitaria os termos colocados pelo Trump, mesmo porque eram termos quase, se a gente pode colocar assim, de um nível de agressividade com um aliado que a gente não via há muito tempo na lógica das relações internacionais, né, de impor, uma contrapartida de concessões de território e, ao mesmo tempo, de exploração de minerais para cobrir os custos americanos durante toda a guerra. Então já tinha uma indicação. Só que o Zelensky tem muito pouca margem de negociação. Provavelmente o Trump vai continuar pressionando para que ele aceite. Mesmo os países europeus pequena margem de negociação para conseguir manter apoio ao Zelensky numa situação em que os Estados Unidos defina aí as regras junto com o próprio Putin. Então, o cenário para o Zelensky é um cenário limitado. Essa estratégia de se colocar e tentar novamente conseguir apoio internacional, conseguir apoio da opinião pública internacional para a causa ucraniana, também pode não ter tanto efeito, e aí o acordo que o Trump está propondo, ele tenha que aceitar nos termos colocados pelos Estados Unidos. Mas vai ser aí um momento de instabilidade. A preocupação dos europeus é o que vai sair dessa negociação e quanto a Rússia sai fortalecida e se torne aí uma ameaça não só para a Ucrânia, mas para outros países do continente. O Zelensky tem falado, professora, na formação de um exército europeu. Tecnicamente já existe a OTAN, que é um exército europeu mais os Estados Unidos. É basicamente isso. Ele já está prevendo aí um desmembramento da OTAN, ou uma perda aí, os Estados Unidos se afastando cada vez mais da OTAN? Essa é outra investida do próprio Trump, né? Pressionar os europeus para que eles aumentem os gastos militares dentro da OTAN e aí compense a saída americana. Então, o cenário de que os americanos vão ter menos envolvimento cada vez mais é claro. Essa aqui é uma alternativa, e acho que a do Zelensky um dos pontos centrais na negociação com o Putin é que a Ucrânia não entre na OTAN.
Então, isso, e pelas declarações do Trump, esse é um ponto em que há um certo consenso de que, de fato, isso não vai ter. Então, a proposta do Zelensky me parece mais indicando assim, vamos criar uma organização própria europeia que tenha capacidade de ação sem depender de um ator extra continental. Em todos os momentos que a Europa tentou ou negociou ter algo nesse sentido, ela nunca conseguiu também uma coesão interna, né? Então, para conseguir avançar. Então, é pouco provável que isso avance, mas é quase que uma alternativa a ter um poderio maior da própria Europa, independente dos Estados Unidos, e aí se encontra com um contexto de que cada vez menos os americanos vão ser capazes de atuar em prol ou à frente aí da segurança europeia, que é o ponto que o Trump, não só ele, mas vários dos seus aliados colocam como já que é preciso superar esse papel dos Estados Unidos na relação transatlântica. E a gente vai vendo, de qualquer forma, né, um enfraquecimento dessas instituições multinacionais, né, que representam muitos países, como a própria ONU, como a própria OTAN, por outro lado, os Estados Unidos forçando a resolver todas as suas questões políticas, econômicas, em bases praticamente bilaterais. Ao mesmo tempo, Letícia, a gente tem o grupo dos BRICS, que o Brasil faz parte, inclusive a reunião de chefes de Estado dos BRICS vai ser aqui no Brasil. Hoje, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmaram que essa reunião vai ser no Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7 de julho. E o BRICS tem uma pauta importante, porque a Rússia está lá dentro, a China está lá dentro, o Brasil está lá dentro, e nesse momento em que as instituições aí de vários países tendem a tentar se manter de uma certa forma, o BRICS tem um papel a cumprir, né? Tem, Mauro, tem um papel importante, inclusive o Donald Trump, ele tem um problema em relação a instituições multilaterais, porque ele não gosta delas. Então ele não gosta da ONU, ele não gosta da OMS, não gosta do BRICS. Ele não gosta, não acha que esses fóruns multilaterais sejam lugares apropriados para se debater questões sobre o mundo, porque ele é um cara da negociação 2 a 2, né? De negociação a 2. Então, é isso. Donald Trump é contra esse tipo de instrumento de negociação de grupo. E ele tá fazendo... Ele sentou na cadeira não tem nem um mês, né? Foi no dia 20 de janeiro, começou a baixar um monte de decreto, falando, olha, então eu vou taxar aqui, vou mudar essa relação que eu tenho com esse país, inclusive com esses grandes países que fazem parte do BRICS, que é todo o nível... os maiores países emergentes, né? Enfim, e aí o BRICS acaba sendo um lugar de sentar Brasil, Rússia, Índia, China, com esses outros novos países, Arábia Saudita, Indonésia, sentar e conversar o que a gente vai fazer para o mundo com as nossas necessidades, que é o sul global, que são os países emergentes. Nessa semana teve a primeira reunião, que vai ter essa reunião dos chefes de estados, teve a primeira reunião que foi conduzida pelo Brasil, né, que é o presidente do BRICS esse ano. Eles fizeram um comunicado que eles falam nas primeiras linhas sobre união, sobre a necessidade de organismo multilateral. Era um recado velado aos Estados Unidos, ao Donald Trump, sem mencionar o Trump, sem mencionar os Estados Unidos. Já estava sendo discutido há meses. Diplomacia, a professora sabe mais do que todos nós, essa questão de diplomacia, como as coisas são feitas aos poucos, cada palavra, nenhuma palavra por acaso, num comunicado, num documento, não existe uma vírgula por acaso.